Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso podcast Caminhos para a Cidadania Italiana. Hoje estamos com o Dr. Marco Pascarella, advogado italiano e sócio da HB Associati. Estamos também com a Simone e a Cícera, que estão fazendo o processo de cidadania italiana, e hoje vai ser um bate-papo para a gente entender como que funciona todo esse processo para você reconhecer a sua cidadania italiana. Rodrigo, muito obrigado pelo convite, muito prazer. A gente vai falar da cidadania italiana, que com certeza é um tema de muito interesse, sendo que sabemos no Brasil existem muitos descendentes de italianos e com certeza eles vão querer saber mais a respeito desse assunto. Perfeito. Então, Dr. Marco Pascarella, fala pra gente um pouquinho como que funciona as etapas do processo, iuris sanguinis, como é que uma pessoa tem direito à cidadania ou não? Praticamente, precisamos dizer que a base é ser descendente de italianos. Então, a pergunta, quem tem direito, digamos, todos os descendentes de italianos, como vocês, tem direito à cidadania italiana. Precisa, obviamente, ter toda a documentação que comprova as suas origens, mas a base é ter um antepassado italiano, que seja homem ou que seja mulher. Digamos que tantos anos atrás, né? Estamos falando de mais de 150, 200 anos atrás, muitos italianos emigraram para o Brasil, né? Procurando, digamos, condições de vida, obviamente, melhor. Nisso, obviamente, chegaram no Brasil muitos italianos, se estabeleceram em várias partes do Brasil, e hoje todos os descendentes desses italianos que emigraram tantos anos atrás têm direito à cidadania italiana. Ed è interessante dizer que a lei italiana che tratta da cidadania italiana explica che tem direito à cidadania é italiano, o filho de italiano. Simplesmente a lei indica isso. É italiano, o filho de italiano. Então, basicamente, cada italiano passa a cidadania para os próprios filhos até chegar nos requerentes de hoje, digamos. Então, por exemplo, do bisavô passa a cidadania para o avô, aí para o pai ou para a mãe, e depois para o próprio requerente ou pessoa interessada. E não tem limite de gerações. Isso é muito importante dizer, porque uma das dúvidas, uma das perguntas que mais faz é: mas eu consigo tirar a cidadania porque o meu antepassado é tão antigo, é tão longe de mim, passaram muitas gerações no meio? A resposta é sim, consegue, mesmo porque, não existindo limite de gerações, pode ser o seu, obviamente, pai, mãe, mas também avô, bisavô, trisavô, tataravô, então não tem limite. Essa, obviamente, digamos, uma grande notícia, mesmo considerando que normalmente nas outras cidadanias europeias, por exemplo, como a espanhola, como a portuguesa no Brasil, sim, tem muitos descendentes também de portugueses, obviamente, tem limite. Então, você não pode puxar a cidadania se o seu antepassado, por exemplo, português, é seu trisavô. Tem limite de 2 gerações. Então, por exemplo, pode ser o seu avô só. Se já o português é seu bisavô ou trisavô, já não pode. Então, a vantagem da cidadania italiana é exatamente essa. Ter essa possibilidade de conseguir a cidadania, mesmo independente da distância, digamos. Ed è algo estremamente interessante hoje em dia, né? Que todo mundo gosta de viajar, sair fora, né? Conhecer novos lugares. Ganhar em euro. Ganhar em euro, por que não? Por que não? Por que não? Sim. Ter a oportunidade de ser cidadão não só da Itália, lembrando, obviamente, mas cidadão da Europa, porque você vira cidadão praticamente de 27 países da Europa inteira, o que ovviamente significa ter portas abertas em inúmeras questões, situações de trabalho, de estudo, de viver. Ed è interessante che procura o nosso escritório qualquer tipo de cliente e de qualquer tipo de idade. Então tem, por exemplo, mais novos porque querem estudar fora. Sim.
ter oportunidade para estudar em uma universidade europeia, por exemplo. Sim. Mas tem também pessoas que querem ter a possibilidade de trabalhar fora. E também tem pessoas mais velhinhas, digamos, que, por exemplo, são aposentados e querem ficar sossegados na Europa. Um lugar mais seguro, passear. Sim, tem lugares com praias bonitas, querem ficar perto do mar, relaxados. Então, digamos, tem possibilidades e portas abertas para qualquer tipo de pessoa que tem interesse nisso. Então, fica muito interessante nesse sentido. Quais as principais dificuldades que determina que a pessoa tem direito à cidadania italiana? Ok, falando em dificuldades, obviamente é importante dizer que você, por exemplo, é descendente de italianos, ok, mas para reconhecer a sua cidadania, precisa comprovar essa sua linhagem de descendência. E como comprova? Através, ovviamente, da documentação. Certidão de nascimento, casamento, certidão de óbito, etc, etc. Mas, sendo documentos, na maioria das vezes, muito antigos, por exemplo, 150, 200 anos atrás, como estava dizendo, é necessário procurar informações, falar com a própria família, encontrar os dados que são precisos para poder, por exemplo, fazer uma busca na Itália. Porque a primeira etapa vai ser aquela de realizar uma busca na Itália, uma pesquisa genealógica, digamos, e isso significa ir procurar na Itália um documento de 150 anos atrás. Então precisamos saber onde procurar, quando, o nome. Ter alguma referência. Ter alguma referência. Se não virar procurar agulha num palheiro. Exato. Às vezes é difícil dessa forma, porque na Itália também tem, é importante dizer, tem mais de 8.100 prefeituras. Cada prefeitura tem os próprios arquivos independentes, fora as igrejas, porque dependendo do ano de nascimento do antepassado italiano, não existiu o registro civil ed é preciso procurar nas igrejas. E na Itália tem 1 milhão de igrejas praticamente. O que não falta é igreja. O que não falta é igreja, né? Por conta, obviamente, também da religião católica e tal. Sim. Mas só de prefeitura tem mais de 8.100. Então, por exemplo, quando chega alguém e fala, meu bisavô nasceu em Roma. Não é que a gente vai fazer o pedido na prefeitura de Roma e Roma responde positivo e já encontra. Não, porque dentro da província de Roma, estou fazendo um exemplo, existem, sei lá, 100, 150 pequenas prefeituras. O documento poderia ser em qualquer uma delas. Sim. Essa é a dificuldade. As províncias são os comunes. É isso. Exatamente. Sim. É como se fosse São Paulo, que tem a prefeitura, mas tem todas as subprefeituras. Perfeito. Imagina cada uma com os próprios arquivos e os documentos, né, conservados lá. Então, por isso é importante, digamos, ter mais informações possíveis e, obviamente, também com a nossa experiência conseguimos localizar documentos, mesmo muito antigos, também porque a gente trabalha com isso faz 17 anos. E nem só por isso, porque vocês são também italianos, então vocês conhecem tudo. Conhecemos a geografia, né, da Itália, obviamente, isso mas muda também muito. A forma, né, de fazer esse trabalho de pesquisa, de buscar os documentos, fazer os pedidos nas igrejas, prefeituras. Enfim, temos 17 anos de experiência, mais de 15.000 cidadanias já realizadas ao longo desses anos, então é óbvio que conseguimos, na maioria das vezes, digamos, sucesso nesse trabalho de busca, que, respondendo à pergunta da Zizera, pode ser uma das dificuldades maiores, porque uma vez que foi localizado o documento italiano, o restante, digamos que é mais tranquilo, não tem tanta dificuldade, digamos. Bom, no meu caso, doutor Marco, eu escolhi a HB Associati porque eu achei vocês no Instagram e vi que vocês são italianos, isso é muito importante, como você falou. E aí,
é algo que a gente precisa ter essa segurança. Vi a história de vocês, 17 anos, e agora eu quero saber, após reunir todos esses documentos, quais são os próximos passos? O que a gente precisa fazer? Para te responder no detalhe sobre os passos, a documentação, tudo que precisa, digamos que a documentação que precisamos como eu disse antes, é o nascimento do italiano, né? A certidão de nascimento do italiano, e depois, a partir do italiano até você, precisamos todas as certidões de nascimento e casamento, de todos na linhagem. Então, digamos que o italiano, no seu caso, seja o seu bisavô, precisamos casamento e óbito do italiano, além do nascimento na Itália, obviamente, e depois avô, nascimento e casamento, e aí que vem do lado do seu pai e da sua mãe, nascimento e casamento, e depois você nascimento, se é casada, casamento também. Esses são os documentos. Depois de ter toda a documentação em mão, é necessário realizar uns trâmites burocráticos de preparação, digamos, da pasta, né, de documentos, e se trata de realizar as traduções, né, tradução juramentada, para italiano, obviamente, e a apostila. A apostila seria uma autenticação do documento para o mesmo ter validade no exterior, porque obviamente é um documento emitido no Brasil, em português, e para valer fora precisa ser traduzido e apostilado, que é um selo, uma autenticidade que se dá para o documento para ele ser usado no exterior. Essa, digamos, são as etapas, né, de preparação, porque depois vai ter o verdadeiro processo, uma vez que está tudo pronto, com a pasta, toda a documentação pronta, digamos, para se começar, né? Tá. E outra coisa, eu preciso já escolher nesse processo se eu vou fazer o judicial ou o administrativo? Porque vai com a minha família vai também, então acredito que o judicial seria o mais indicado. Tem duas opções, como você justamente, eu já vi que você estudou Pesquisei. pesquisou. É legal quando encontra clientes já mais informados, porque é menos trabalho pra gente, né? Sim. Então isso ajuda um pouquinho. Mas enfim, sim, tem duas opções de processo, o administrativo e o judicial. O administrativo é um processo onde você vai para a Itália. Vai para a Itália, o que é legal, porque você vai conhecer a Itália, né? A sua viagem boa, já inclusa. Você vai comer bem, você vai ver lugares bonitos, enfim, mas é interessante, obviamente. Precisa ficar na Itália. O tempo necessário para fixar a sua residência na Itália, por lei lembramos que é 45 dias, né? Que a lei define para fixar a própria residência na Itália. O objetivo de ir para a Itália é ele justamente fixar a sua residência na Itália, que é a base para começar o seu processo administrativo. Nesse tipo de processo, a vantagem é que, fora você ir para a Itália, o processo em si é rápido, porque em normalmente uns 5, 6 meses você vai ser italiano. No caso de ter uma família com muitos requerentes, talvez como no seu caso, precisa verificar se é a possibilidade melhor, porque tem também a opção judicial. O processo judicial é um processo onde você não precisa se deslocar para a Itália, que às vezes quando tem um grupo grande de pessoas... Sim, é uma logística. É uma logística complicada, porque cada um tem os próprios compromissos. Eu queria ir para a Itália, mas aí eu não vou poder ir porque a família é grande, entendeu? Às vezes trabalha, enfim. Cada um trabalha, estuda, não pode, mas ou às vezes também passagem de 4, 5, 6 pessoas fica pesado, né? Porque fica caro. E aí tem a opção de fazer o processo pela via judicial, que é, obviamente, um processo onde a gente apresenta o pedido no tribunal na Itália, e tem uma grande vantagem porque, de um lado, economiza, digamos, porque em um único processo conseguimos representar toda a família, e de outro, fica tranquilo, você fica em casa, você faz a sua vida, continua normalmente, e o processo fica em andamento, e normalmente 1 ano e meio, 2 anos é o prazo para ser finalizado, tá? Então, digamos, essas são as duas grandes opções de processo. A diferença é nos prazos, digamos, diferença maior. Questão dos valores também, né? Fica mais barato. Fica mais barato o judicial quando é uma família grande.
Então, cada um dependendo das próprias necessidades. Eu tenho pressa, quero resolver logo, sou sozinha. Pode ir para a Itália, já resolve. Eu tenho uma família grande, posso esperar um pouquinho. Sim. E prefiro fazer assim, sair mais em conta. Então faz o judicial. Então, cada um pode, digamos, escolher o que se encaixa melhor na própria... Tem essa facilidade. Tem essas opções que obviamente é importantíssimo. Posso dizer que nos últimos... a partir da pandemia, saiu muito o processo judicial. Muita gente escolhe fazer o processo judicial porque é algo prático às vezes. Você não precisa se organizar, toda essa logística, Sim. né? O escritório já resolve tudo para você, já vai ter a sua cidadania. Foi na pandemia que começou esse... Foi na pandemia mesmo. Essa possibilidade de fazer... Foi na pandemia. Porque foi a época que obviamente, tudo ficou parado. Não se podia mais viajar para a Itália, né? Porque a Itália, a gente sabe, né? Foi muito atingida, o Brasil depois também. Como através do consulado, as filas, principalmente o consulado de São Paulo, as filas são enormes, de muitos anos. Mais de 10 anos, 10, 15 anos. Então tem essa possibilidade de entrar com um pedido judicial para ter o próprio direito reconhecido em um prazo, digamos, que seja razoável. Por que quando você faz o processo administrativo, que você vai até a Itália, ele é mais rápido? É porque você consegue estar presencialmente ali no tribunal? Não, porque é mais rápido porque seria um processo feito na prefeitura e outro no tribunal. O que faz o processo judicial ser mais longo? Uma coisa muito simples. A gente sabe que a justiça é demorada. Não é? Em todo lugar do mundo. Processo, em qualquer lugar. Itália é demorada, Brasil é demorado, qualquer lugar do mundo é demorado. Mas por quê? Porque tem muitos processos, fisicamente, e quando é protocolado o processo, vai na agenda, o juiz vai ser nomeado um juiz, ele vai pegar a agenda dele e vai marcar a primeira audiência, normalmente a única audiência. Mas ele vai ver quando vai ter disponibilidade, um espacinho na agenda dele. E como eles têm muitos processos, provavelmente ele vai jogar a audiência daqui a um ano e meio. Sim. Esse é o motivo da demora. Uau. Porque nesse tempo, um ano e meio, praticamente não acontece nada. Sim, o processo fica parado. Fica parado. Só que o juiz não tem como marcar, tipo, semana que vem, digamos, né? Então seria agenda concorrida. Seria maravilhoso. Então a demora é devido a isso. E na Itália é mais rápido porque é um processo sem essa, digamos, burocracia de tribunal, né? Então é algo que o cliente vai lá e já resolve com a prefeitura, sem tribunais, de forma mais rápida. Mas ainda assim, é um processo mais rápido, né? Porque, como eu te falei, eu vou com a minha família. Sim. Aí a minha tia queria fazer pelo consulado. Falei, gente do céu, a gente não vai terminar isso nunca, né? Nossa. Como eu pesquisei e tudo. Ainda então bem que você orientou ela. Porque... Alguém sabia das coisas. Como que a gente ia tirar essa cidadania, assim? O consulado é uns 15 anos, né? Muito demorado. E aí eu pesquisei e tal, eu até falei, não, a gente vai conversar lá com o pessoal da HB, vamos ver como que funciona mesmo, isso vai ser muito mais rápido, melhor 1 ano e meio, né, há 2 anos que eu pesquisei, isso também pesquisei bem. Tem bastante coisa lá no Instagram. Parabéns, tô vendo, tá preparado. E aí eu falei, não, é melhor a gente fazer com o pessoal da HB, por ter os advogados italianos, é extremamente importante, eu gosto de ter essa confiança, do que fazer pelo consulado, ia demorar muito tempo. Claro, né? Então, com certeza. Mas se a minha família não fosse, eu iria sozinha pra Itália, porque eu gosto de viajar. Uma boa escolha. Essa seria tá também. Bom, então vamos em 15. Uma boa escolha. É bastante gente. O processo vai ser legal, estamos ansiosos. Doutor Marco, eu estava pesquisando sobre referente à minha linhagem e verifiquei que tem uma mulher na linhagem. Eu queria saber quando que é o processo materno. O processo materno é um processo que si dà quando tem uma mulher na linhagem che casa com um estrangeiro, né? Ou seja, não um italiano. E praticamente os filhos nascem antes de 1948. Nesse caso, a mulher não passa o direito à cidadania para os próprios filhos, nascidos antes de 1948, e por esse motivo é obrigatório entrar com uma ação judicial.
por que homem passava o direito para os próprios filhos e mulher não? Simplesmente porque tinha uma discriminação. A homem podia, a mulher não. Sim. É errado, obviamente. Então, É um absurdo. é absurdo. É porque 1948, porque a partir de 1º de janeiro de 48 é a data de entrada em vigor da Constituição italiana, que no artigo 3 da Constituição fala que não pode ter nenhuma discriminação de nenhum tipo, de raça, de religião, também de sexo. Então, homem e mulher. É por conta disso, então, é necessário, digamos, não foi feita uma lei para resolver isso. Então, não existindo, digamos, uma lei, é necessário ainda entrar com um pedido judicial, mas todos os tribunais, todos os juízes vão, digamos, garantir que o seu direito seja respeitado e você possa conseguir, no caso, né, a cidadania, mesmo nessa situação onde tem uma mulher que não passa a cidadania para os próprios filhos. Se caso alguém da minha família desistir, como que fica? Volta todo o processo? Isso vai impactar aí no prazo? Como que funciona? Porque estamos em 15, né? Pode ser que alguém digamos desista, que a como decisão de participar ou desistir é algo que precisa ser tomada até o momento de assinar a procuração. Tá. Porque a procuração é o documento através do qual o escritório vai representar a sua família em juízo. Então, se o seu familiar assina a procuração, obviamente vai participar do processo, mas se ele não quiser participar do processo, precisa não dar essa poder, né, essa autorização, essa procuração para o escritório não vai representar ele, vai representar o restante da família e pronto. É óbvio que uma vez que dá a procuração, o processo começa não só por ele, mas para todos. Sim. Então, depois o processo vai seguir até o final, digamos. Dr. Marco, existe a possibilidade de algum caso não ter sucesso, não ser aprovado, tanto via judicial quanto via administrativa? Ótima pergunta, Rodrigo. É muito, muito importante analisar a documentação. Por quê? Porque uma vez que é apresentado o pedido e a sua documentação está pronta, está daquela forma. Então precisamos muito fazer atenção com a análise da documentação, verificar que tudo seja em ordem, que não falte documentação. Tá tudo amarradinho, na verdade. Que tudo seja perfeito, tá? Sim. Então é muito importante isso, mesmo porque a gente escuta em tantos anos, né, que a gente trabalha, eu escutei tantas vezes clientes chegando e falando: o meu processo não deu certo com essa empresa X ou Y. Ma por quê? Precisa verificar a documentação antes, precisa montar o processo, precisa colocar tudo em ordem. E esse arquivo que vai para lá é a pasta? A pasta de documentos, perfeito. Exatamente. Fora isso, obviamente, nos casos do processo judicial, é necessário apresentar o pedido judicial escrito de forma correta, explicando tudo para o juiz, de forma que seja tudo claro para ele. Então, existe a possibilidade de dar errado? A resposta é: se faz tudo de forma correta, não. Honestamente, em tantos anos de experiência que a gente dá aqui, nunca tivemos processos que não deram certos. Óbvio, um processo pode demorar um pouco mais ou um pouco menos. Isso sim, porque também sempre falamos de órgãos públicos, né? Sim, sim. Não é algo que depende exclusivamente da gente, né? Sim. Mas fora o prazo, pode ser um pouco mais ou um pouco menos, dependendo também da sorte, né? Porque se o juiz marca mais rápido a audiência, obviamente sai mais rápido. Sim. Mas fora isso, digamos que a questão de dar errado depende muito do trabalho que foi feito antes, tá? E aí, fazendo um trabalho perfeito, digamos, antes, não tem risco, digamos, de dar errado, mesmo porque o direito à cidadania é um direito que é garantido não pelo Marco, pelo Rodrigo, pela Cesara ou pela Simone, é a lei italiana que dá esse direito a você, ninguém pode tirar esse direito. Perfeito. Então se trata só de aplicar um direito, uma lei que existe, e você, para ter esse direito reconhecido, apresenta a sua documentação em ordem e ninguém vai negar. Eu acho que é isso que a Simone estava falando, no sentido de ter
confiança, né, e a credibilidade de ter um escritório com advogados italianos que entendem a lei italiana para fazer um processo de cidadania reconhecendo um direito italiano. Com né? certeza. Sim, isso traz muito mais segurança, com toda certeza, porque é diferente de você fazer o seu processo de cidadania com um brasileiro. Olha, né? eu posso falar uma coisa? Sim. Tantas vezes vem na minha cabeça o seguinte: imagina eu sou italiano, Sim. imagina eu preciso fazer a cidadania brasileira, ok? Sim. A cidadania brasileira seria feita no Brasil. Cidadania brasileira feita no Brasil, com as leis, obviamente, do Brasil. Claro. Mesmo eu sendo italiano, faria sentido eu contratar um advogado italiano? Não faz o menor sentido. Não faz sentido, porque é a mesma coisa contratar sabe das leis da Itália, do processo feito lá. Exatamente. Mas no Brasil, eu preciso contratar um advogado brasileiro Sim. que conhece as leis daqui e que vai fazer a minha cidadania brasileira. Então, eu aplico esse princípio ao contrário. Se estamos falando de cidadania italiana, Sim. é um processo feito de cidadania italiana na Itália, nos tribunais da Itália, com as leis de lá. Então, é óbvio que faz todo sentido contratar um escritório de advocacia italiano que possa resolver qualquer questão, qualquer problema, se tiver. Isso eu acho muito importante ed é, honestamente, um dos grandes diferenciais do nosso escritório, porque a gente vê que a maioria, de verdade, da concorrência são todos empresas, escritórios brasileiros. Quando a gente começa a pesquisar no Instagram, você deve ter visto isso. Todos, você também, né? E é tão bizarro. Várias empresas Às que vezes, estão fazendo cidadania. às vezes, mas É a são mesma coisa brasileiras. você pegar uma empresa alemã, perdão todos os alemães, e fazer um processo de cidadania para brasileiro. Tipo, então. não tem Porque, nexo. Exato. É óbvio, eles têm um parceiro conhece lá na alguém. Itália que vai ajudar. Mas aí entra na intermediação, Isso, o que é um erro enorme. É algo que é um diferencial grande, que a gente não tem intermediários. Sim. A gente não terceirizamos o serviço. Mas vocês têm um escritório aqui e um escritório na Itália? A gente nasceu com o escritório de advocacia italiano na Itália. Perfeito. E fizemos o percurso inverso. Em 2007 nascemos lá. 2012 foi quando eu vim no Brasil e abrimos a filial no Brasil, justamente para ficar mais perto dos clientes, né? Sim. Então, é o mesmo escritório. Esse é o grande diferencial. Entrando nessa parte um pouco mais business, um pouco mais de empreendedora, como que foi essa parte de você começar a fazer processo de cidadania italiana para brasileiros eu ia fazer na essa Itália? Itália, legal. Tipo, De onde surgiu essa ideia, né? Que De foi uma onde excelente surgiu? ideia. como que foi o seu contato com brasileiro? Nossa. Como que foi isso? Isso foi muitos anos atrás, justamente. E foi porque eu morava em Bologna, na época, no norte da Itália. Porque eu estudei lá na Universidade de Bologna, me formei lá. E quando comecei a trabalhar, depois eu conheci na cidade de Bologna um grupo de brasileiros. Eu fiz amizade, fiquei muito amigos com eles. E percebi que eles estavam lá, quase todos, para fazer a cidadania italiana. Uau. Aí eu achei estranho, porque não era uma matéria que eu conhecia. Sim. Eu falei, nossa, mas como funciona isso? E aí, uma dessas pessoas me deu uma ideia, falou, Marco, você não quer começar a trabalhar com isso? Porque eu tenho pessoas interessadas que eu poderia indicar. Sim. Aí eu falei, mas eu não faço ideia de como funciona esse trabalho, como que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E Não agora? sabia como fazer, chega- nunca nem tinha escutado disso. A pessoa Mas- chega e fala, eu quero, como que faz? Mas aí eu fui estudar isso e depois aconteceu algo muito inusual, digamos, que um dia, quando eu comecei a fazer, né? Sim. Eu comecei a fazer lá em Bologna, estava aprendendo, né, como fazia. Aí uma hora, eu falando com meu amigo por telefone, na Calabria, porque eu sou originário da Calabria, né? Que é o Dr. Cláudio. Aí eu falei, Cláudio, como você tá? Tudo bem? O que tá fazendo? Recém-formado, sabe? Tá tudo bem? E aí ele falou, tá tudo bem, eu tô começando a trabalhar no escritório de advocacia, fiz também um processo de cidadania italiana, porque eu conheci um brasileiro
em Reggio Calabria e fiz o processo dele. Eu não estava acreditando porque As duas coisas... 17 anos atrás era algo que ninguém fazia, não era uma coisa comum. Hoje tem tanta assessoria, mas tantos anos atrás não era algo Quase comum. 20 anos atrás... Ninguém sabia disso. Não era um assunto comum, né? Então foi muita coincidência. E a partir daquela coincidência, a gente depois decidiu trabalhar junto. E aí nasceu, digamos, a HB, né? HB, escritório de advocacia, porque juntamos. E começamos a trabalhar, digamos, na cidade de Reggio Calabria, que é a cidade onde nascemos os dois, eu e o Dr. Cláudio. Uau. Foi essa a história, digamos. Uau. Como e ressaltando que a Universidade de Bolonha é uma das melhores da Itália, tá? Universidade de Bolonha. De direito, né? Sim. É considerada a universidade mais antiga do mundo. Estamos aqui diante de uma pessoa que estudou na faculdade mais antiga do mundo. Fundada, tipo, no ano 1100. Uau. Alguma coisa, tipo, mais de 1000 anos atrás. Uau, bizarro. Em algum momento vocês acharam que isso não ia dar certo? Nossa, a gente não tá conseguindo um cliente, o que é isso? Toda hora. No começo, assim, todos os dias. Foi quem difícil. Tá começando tem dificuldade, no começo foi difícil, eu tive uns momentos bem difíceis. Acho que não deixa de ser empreendimento. Você empreender, ser empreendedor, eu acho que em qualquer lugar do mundo não muda muito. Momentos... E hoje em dia é um caso de sucesso. Sim. É um caso de sucesso, né? Sim, mas 17 precisa insistir muito. Muita persistência. A gente não tinha, obviamente, clientes no momento, era difícil arrumar. E também não tinha essa tecnologia que tem hoje. E como que arrumava? Já ouviu falar de Orkut? É só falando de 20 anos atrás. Uau, sim, era o Instagram do momento. Pronto. Sim. Era o Instagram, o WhatsApp, tudo do momento. O TikTok exatamente, então. Começou tudo lá. A gente tinha o que ele chamava comunidade no Orkut, Cidadania Italiana Assistência chamava. Aliás, o nosso site chama assim, Cidadania Italiana Assistência. Começamos lá. A gente entrava nas comunidades falando com as pessoas interessadas e começou tudo lá. E tinha na época um Messenger. As pessoas falavam no Messenger. Chamava ali a atenção da pessoa. Vem aqui, você é meu cliente. Dava as carinhas. Não tinha nada que não tinha nada. Então foi assim, dessa forma. E depois, óbvio, boca a boca, né? Indicação. Uma pessoa começa, faz, dá certo. E aí começamos assim. Mas aí fomos aos poucos crescendo. E na época era só administrativo. Na época era só administrativo. A gente recebia pessoas lá na Itália o tempo inteiro, praticamente. Organizava a chegada deles. Você recebia a pessoa onde? Como que recebia, né? Recebia? A gente organizava isso e não era fácil, tá? Porque as pessoas vinham do Brasil. Na época eles não conheciam a gente pessoalmente, porque no começo a gente não tinha escritório no Brasil. Então a conversa era mesmo só no Orkut, no Messenger, sem conhecer a pessoa de verdade, pessoalmente. Então a gente buscava essas pessoas no aeroportos, né? E a gente organizava na Itália toda a estadia deles, os apartamentos para eles ficarem, toda a logística, né, deles, que não era às vezes simples, né? Mas a gente, na época, tudo é o Cláudio. A gente fazia tudo, porque não tinha funcionários. A gente não tinha funcionários, era no começo, era tudo a gente que fazia. Até o empreendedor raiz. E a gente, aos poucos, né, começamos a organizar tudo de forma sempre melhor. Mas é óbvio que todo mundo tem um começo, né? Tem que começar de algum lugar. Mas é legal você lembrar essa história, né? Falar, nossa, lá atrás, olha como é que foi. Como que eu fui buscar o pessoal no aeroporto e tal. Então, eu lembro que uma vez, por exemplo, eu fui buscar, eu morava em Bolonha ainda, tá? O cliente chegava em Milão, eu fui acordar 2h30, madrugada. Fui até a estação de trem, peguei o trem, tipo 3h30, ainda na época não tinha aqueles trens super rápidos que tem hoje, 20 anos atrás. Era o trem que nem daqui de São Paulo, da linha Esmeralda, que vai 2 km por hora. Era bem socorro Deus. Parava todas as estações, né, demorava pra caralho.
E aí cheguei lá, tipo, 6 horas da manhã que o cliente estava chegando aquele horário do Brasil, tá? Então literalmente a gente fazia tudo. Desde a reserva, coisa que eu pegar a admito, agora eu nunca faria. Se eu pudesse dar um reset ali, ó, voltar, não faria. Teve muita coragem. Tem um motorista que vai lá de busca. Pega um Uber. Aí tudo É que é muito louco, porque é aquela coisa, você empreender há 20 anos atrás, tem outros problemas coisa. e desafios que Totalmente hoje diferentes. é completamente diferente. Então, você ia A pegar de tecnologia trem. que tem hoje não tinha Exato. naquela época atrás, então dificultou muito, né? Não tinha Airbnb Muito. pra você reservar, Não você não tinha um não booking pra você existia. reservar um hotel. E, tipo, tinha. a quantidade de pessoas que vai vir, muita confiança A dos brasileiros. pelo WhatsApp, tô chegando, vou me atrasar, enfim, Não isso tinha, né? isso. Por Tinha que ser isso- tudo na sorte. Por isso eu precisava estar lá, Sim. presente, Sim. no aeroporto, no horário certo, não podia dar Não nada podia errado. nada. E eu acho que a grande virada foi vir pro Brasil pra ter Sim. um escritório e amarrar Com certeza, as duas pontas. porque uma hora é óbvio que a gente percebeu que precisava presença física Uhum. em São Paulo, né? Aí quando você chegou no Brasil, você fez tudo de novo sozinho. De novo, foi muito legal Foi isso. do zero. Do zero. Foi aqui, aos poucos, né? Fui abrir empresa em São Paulo, pegamos o escritório, começamos. Para falar a verdade, no começo, quando não tinha ainda o escritório, eu recebia os clientes onde dava. Às vezes a gente marcava um café em um shopping, uma coisa assim, porque não tinha ainda escritório. Sim. Primeiros meses, tinha acabado de chegar, tudo, né? Mas aos poucos também a gente organizou. Hoje já faz anos a gente tem escritório na Avenida Paulista, em São Paulo, recebemos os clientes lá. Um local maravilhoso também, Mas, fácil, né? gente, foi tudo um percurso, tá? Começando do zero. Duas vezes. Duas vezes, lá na Itália, aqui no Lá e cá. Brasil. duas vezes. Mas a gente Inversões totalmente tem diferentes. orgulho disso. E não tem, tipo, é legal você começar do zero, ser humilde, Sim. né? Porque é normal, não tem problema nenhum, faz parte, é legal. E o idioma português? Aprendeu como? Porque O você i- fala Fala perfeitamente. bem, Você perfeito. também, por mais de 20 anos aqui, facilita. O né? idioma Começou português, para Fala falar a super bem. verdade, eu aprendi com esses amigos em Bolonha. como? Uau. Porque eles falavam bastante português. Na verdade, comigo falavam mais italiano, Sim. tá? Porque na época eu não falava português, mas estando muito a contato com eles, entre eles falavam muito português. Então eu fiquei escutando por muito tempo eles, e aos poucos eu comecei a soltar umas palavras, e aos poucos comecei a falar, e depois, obviamente, quando comecei a trabalhar, precisei aprender de, Sim. como se fala, na marra, né? Com Tipo, certeza. precisava, Até você gíria. precisava saber, porque precisava responder. Então, Sim. precisei aprender. Uma né? necessidade, né? Isso. Doutor Marco, eu queria aproveitar, né, essa história durante esses mais de 17 anos do escritório HB Sociati. Você poderia compartilhar um pouco casos de sucesso que o seu escritório teve? Casos de sucesso. A gente teve, como eu estava explicando antes, mais de 15 mil cidadanias reconhecidas. Uau. Nossa, Então muito. estamos muita falando gente, é muita gente. de muita gente, o que é muito legal para nós, porque trabalhamos muito por indicação, as pessoas que já fizeram, que indicam outros familiares ou amigos. Uma pergunta, 15 mil processos? Porque Não, dentro não, de não. 15, pessoas. 15 mil cidadanias, Ah, tá, entendemos? Porque, tá. vou dar um exemplo. Porque senão seria 50 Não, mil. claro, não, O processo tem mais de 10 Vou pessoas. dar um exemplo agora. Nesses meses, nessas semanas, a gente fechamos uma família de aproximadamente 150 pessoas. Nossa! E eu achando muito 15 a minha. Ou seja, Galera manda bem no filho, hein? Ó, coelho. Família, hein? então às vezes você faz um processo ou dois, mas Uau. está realizando o sonho de muita gente. É. Sim. com certeza. Porque 150 pessoas é muita gente. Muita gente. Claro, não são todas as famílias tão grandes também, tá? Sim. Mas tem família, às vezes tem 10, 15, 20 requerentes, às vezes tem esse número enorme também, né? Sim. Então, Mas é permitido esse número? sim, é permitido. Obviamente, quando se trata de famílias tão grandes, a gente depois divide
tanto as pastas, né? Preparação e documentação para dividir, porque senão fica demais, né? Porque via de regra o ideal é 15, 20. No limite, exatamente. Para até não demorar o Eu processo. vejo que vocês estudaram e fico muito feliz. Ah, Parabéns, gente, parabéns. Mas em média é isso. Em média, normalmente, 15 pessoas, 20 no limite. Para não apresentar, se for processo judicial, como obviamente nesse caso, porque imagina 150 pessoas Ia fechar um avião inteiro. O hotel inteiro. A prefeitura inteira. Pegar, sei lá, 30 apartamentos. Fazer um multirão na prefeitura. O que aconteceu aqui, essa invasão de Invasão de brasileiro. Alugar 3 ônibus. Vão achar que é Olimpíada, mas não é. É só uma família grande. Uma família. Enfim, precisa dividir as passas, mas dá para fazer também isso. Tá? Doutor Marco, e existem alguns mitos, com certeza, ao longo desses quase 20 anos, né, de processo de cidadania, vários brasileiros chegam com inúmeras dúvidas, inúmeros mitos e algumas crenças que a gente, digamos assim, a gente recebe essa informação e acha que se é verdade ou não. É verdade que se eu tenho um antepassado italiano, sei lá, meu bisavô, trisavô, algum antepassado italiano, o meu pai e o meu avô, eles precisam ter reconhecido a cidadania italiana deles para que eu tenha direito à minha? Ótima pergunta. Muitas pessoas têm essa dúvida. Tá. Na verdade, não. Não precisa, no sentido que cada um que é descendente de italianos tem o próprio direito à cidadania. Então, não precisa que seu pai, seu avô reconheça a cidadania para você poder fazer a sua. Tá, não, a linhagem, todo mundo tem direito. Todo mundo tem direito e pode pular geração. Então, por exemplo, pode dizer que seu avô, seu pai não faça, você sim. Perfeito. Ou pode dizer que seu pai faça e você não. Ou pode dizer você faça junto com seu pai, por exemplo. Sim. Então, pode pular geração e cada um continua tendo o próprio direito. Tá? Não tem essa obrigação, digamos. Tá? Doutor Marco, se eu tirar a cidadania italiana, tem possibilidade, acaso, de eu perder a minha cidadania brasileira? Esse é outro mito. Outro mito, né? Pergunta legal, porque não, essa possibilidade não tem. Vai ter aquela que se chama dupla cidadania. Você vai ter 2 cidadanias, tá? Na verdade, pode ter até mais, né? Porque pode ter mais? Pode ter mais. Uma vez um amigo meu me falou de tripla cidadania, eu falei, isso não existe. Não tem limite. Uau. Não tem limite também nesse sentido. Se você, por exemplo, através das leis de cada país, por exemplo, na Inglaterra, não me lembro, precisa ser uns anos residentes lá, nos Estados Unidos, alguma coisa parecida. Você consegue, você nasce brasileiro, tem a sua cidadania brasileira. Depois, por descendência italiana, pega italiano. Depois vai morar por residência em outro país, 5 anos, eles vão te dar a cidadania. Você vai ter 3. Uau. É legal, você vai viajar. Você não coleciona carimbo, você coleciona passaporte. Dependendo do país que você vai, você pega o passaporte melhor, mais apropriado. Uau. Eu acho chique. Incrível, é muito legal. Perfeito. Na verdade, o passaporte brasileiro, ele já é um passaporte extremamente forte, porque você não precisa de visto para diversos países. O italiano, junto com o brasileiro, você pode entrar em qualquer lugar. Sim, porque o italiano é considerado um dos passaportes mais poderosos do mundo. Fora, obviamente, da Europa, que já falamos, você pode... Existe um ranking, na verdade, né, exato, de países. Existe. A Itália, se eu não me engano, com o passaporte italiano, se eu não me engano, você consegue entrar... Não, é um dos primeiros. É um dos primeiros mesmo. Você consegue entrar... alguma coisa tipo 193, 192 ou 3 países sem precisar de visto ou dificuldade. E um desses, obviamente, os Estados Unidos também. Não precisa de visto, não precisa consulados, só precisa fazer aquele visto que chama ESTA, né? Que é algo extremamente fácil. Para os Estados Unidos, mesmo que a pessoa tenha o visto negado, ela consegue porque você faz porque você entra como italiano. Você entra... Esquece, digamos, a sua nacionalidade brasileira, você entra lá, vai lá como italiano.
E como italiano não vai precisar de consulado e fazer pedido de visto. Você entra lá se chama visto ESTA, Sim. mas é algo que você faz online 2 dias antes de ir nos Estados Unidos. Preenche um formulário lá, eles te encaminham via e-mail mesmo. Tá? Além de realizar um sonho, é um perfeito. excelente investimento, né? É Porque investimento. Facilita porque muito, né? Muito, facilita muito. viajar, viver, a entrada em muitos países, Tá. com certeza. O italiano tá em 4º lugar. É um dos melhores do mundo Uau. mesmo. Nossa. Uau. E fora que a Itália é maravilhosa, né? É muito linda, gente. Outra coisa que eu queria perguntar, tirar uma dúvida, assim, enfim, eu não vou pra Itália, né? Eu gostaria, mas eu não vou. Por enquanto. Depois pode Mas depois eu organizar. vou. É. Mas assim, caso fizer o processo administrativo em outras empresas, eu vi eles me falando que eu tinha que ficar 45 dias a 50, mas eu não poderia sair de jeito nenhum. Eu falei, nossa, No eu vou ficar processo preso. Como administrativo. Como Porque funciona isso? A polícia vai passar, Que, claro, enfim. funciona assim. Você precisa... o motivo de você ir para a Itália é fixar a sua residência na Sim. Itália. No Brasil, você comprova a sua residência através de conta de luz, água, internet. Uhum. Na Itália, isso não existe. Você comprou a sua residência através da presença física. Você declara um endereço e a polícia vai fisicamente nesse lugar, nesse endereço que você declarou, vai tocar a campainha, vai verificar que você esteja lá de verdade, tá? Sim. Então, Vigile, né? Que fala. Vigile. Então, você pode sair? Pode, mas não pode ficar todo o tempo fora, não pode ficar muito longe, porque é óbvio que se a polícia vai lá, você não está ninguém lá, Sim. talvez algum outro. Normalmente se organiza isso com grupos de pessoas, de clientes, né? Se a polícia vai lá, não encontra ninguém, vai por negativo. Como negativo. Ah, entendi. Mas se você da lá saiu para ir no supermercado, na padaria ou na praia, porque lá é cidade de praia onde a gente Tá vendo? trabalha. Foi um brasileiro que falou que eu tinha que ficar lá trancado. Não, Tá vendo? pode. Precisa ter bom senso. Sim, Tá? sim. Precisa ter bom Mas senso. existe um período Mas que você pode é claro sair, que né? a gente também tem a tendência a passar para os clientes essa informação de forma um pouco mais rígida. Justamente para não ter... Porque se a gente fica muito flexível nisso, Sim. a gente percebeu com anos de experiência que as pessoas são... Vai já. A pessoa onde. aparece em Milão, sendo que tem que Isso, ficar né? na Calábria. E aí você não pode dar muita margem. Sim, você precisa sim. falar, ó, tem que ficar em casa, sai, se for rapidinho. Sim. Mas Mas não tem é nada também que os você precisa horários ficar de presa, trabalho né? da polícia. Que é geralmente dentro do horário 5 expediente. horas, 6 horas termina, você Sim. pode sair De fora, segunda a pode sexta, vai jantar jantar, fora. final de semana Sim. normalmente é livre, É enfim. livre. Final de semana dá pra viajar. Pô, Dá é, pra fazer- você Isso. trabalha de casa, Já dá você pra faz ir de Dá pra pra casa. fazer pequenas viagens. Perfeito. Maravilhoso. Ah, legal, bacana. Doutor Marco, eu tenho uma prima que já tirou a cidadania. Eu queria saber se eu tendo uma pessoa na família que já tirou, isso vai facilitar de eu tirar também a minha cidadania italiana? Cícero, essa é uma das perguntas que mais as pessoas fazem. E é muito interessante dizer que não vai facilitar o seu processo, não vai agilizar o seu processo. No seu processo, praticamente, não vai mudar absolutamente nada, ok? Porque, igual eu estava dizendo antes, cada direito é independente. Então, cada um tem o próprio direito e cada um vai ter o próprio processo. A única coisa que pode facilitar, agilizar, é aquela de ter um acesso mais fácil à documentação. Por exemplo, se a sua prima compartilha com você os documentos, te fala onde encontrou as certidões, né? Você ganha tempo. Ganha sim, tempo, mais porque não rápido. precisa tempo. fazer Procurar pesquisas complicadas, às vezes, para procurar as pessoas antigas. Você já sabe onde estão localizados os documentos. Então, só vai entrar em contato com os cartórios. Na Itália, no Brasil, você vai atualizar todas as certidões, né? Para ter o processo todo certinho atualizado. É isso, pode ser uma ajuda. Mas uma vez que você começa o processo praticamente é idêntico. Independente se você tem ou não tem outros familiares que fizeram a cidadania. Eu procurei a informação de que... Mas não encontrei resposta, acho que você pode me
esclarecer um pouco mais, no sentido de aproveitar a documentação e aproveitar a pasta. Então, por exemplo, algum parente meu que segue ali a linhagem do antepassado italiano, ele abriu uma pasta com toda a documentação, eu consigo aproveitar essa pasta já aberta. Você pode, primeiro, se é processo judicial, não. Tá. Se é processo judicial, não. Tem que apresentar Abrir um novo de novo. pedido com uma Tá. nova pasta de documentos. Tá. Se for processo administrativo indo na Itália, imagina, você vai agora para a Itália, mês que vem. Tá. Aí a sua pasta fica arquivada na prefeitura na Itália. E aí passa 6 meses, outro seu familiar que ir para a Itália pode aproveitar a parte de documentos que tem em comum com você, que se encontra já lá. Pode fazer. Não pode fazer isso se ele, em vez de, por exemplo, daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano, ele vai daqui a 5 anos. Porque é muito tempo. A documentação vai vencer ou simplesmente a prefeitura vai arquivar. Perfeito. E aí não tem mais acesso. Então se trata sempre, caso por caso, precisamos ver e analisar. O que a gente não pode é brigar com a família. Exatamente. Porque senão eles não liberam o documento. Isso. Porque tem bastante, verdade, né? Eu né? acredito que deve ter bastante, coisa de família, Com enfim. certeza. Não, eu peguei o documento, Casos eu de não vou família para liberar. fazer processo de cidadania italiana. Eu que corri atrás, eu não vou liberar o documento pra você, Com se vira. certeza, isso Tem não- bastante, mas a gente isso deve não ter me bastante, né? acontece. Porque coisa de família, gente, não é fácil Não é encontrar fácil. o documento. Do antepassado, não sei quanto tempo atrás do... Mas É, eu acho que é a as- primeira etapa, né, do processo é você falar com a família, né? A Porque- primeira etapa, lógico, seria Às vezes tentar procurar informações, Sim. falar, verificar. Porque até mesmo no núcleo familiar, obviamente, a gente fala de família. Então, meu avô teve 3 filhos, são 3 núcleos diferentes de família. Exato. Às vezes, um deles tem a documentação e outros 2 não. Ou pelo então, menos algum deles, dados. esse núcleo pode ajudar. Sim. Tipo, mesmo não eu tendo, conheço alguém que pode falar, sabe. seu bisavô nasceu nessa região, Sim. eu me lembro. Sim. Ou pode procurar, sei lá, certidão de óbito do italiano nessa região, sabe? Algum filho que ficou com o Alguma- documento do Alguma do pista, pai. alguma ajuda. Sim. Si comincia assim, sempre si comincia pela família. Porque senão, imagina, chega e fala, meu bisavô, meu trisavô italiano, mas eu não tenho nada. E aí, como que vamos procurar, né? E até acontece Tem que achar. e até acontece muito de você ter troca de nome, você ter adaptações de registro, que acontece muito. isso acontece também. bastante. Algumas pessoas da minha família não têm o sobrenome É, italiano. Não Tipo, tem. Pereira não tem nada mas italiano. Então, tipo, não precisa, não tem a obrigação de ter sobrenome italiano para ter a cidadania. Você precisa comprovar o seu vínculo de sangue. Tanto é que cidadania italiana si fala por direito de sangue, in latim si fala iure sanguinis, que significa justamente direito de sangue. Perfeito. E você precisa comprovar esse vínculo através da documentação, mas não precisa ter o sobrenome italiano, ok? Então, isso é muito importante esclarecer, porque mesmo se não tem sobrenome italiano, não tem problema nenhum. Você vai conseguir ainda a cidadania, tá? Isso é importante porque é a dúvida de muitas pessoas, né? Ah, mas eu não tenho. É sobre a questão de retificar a documentação, erros, divergências nos nomes, nos sobrenomes, nas datas, é algo extremamente comum, gente, porque são documentos muito Muito antigos. antigos, né? É normal, o italiano chegava aqui, às vezes não falava, não vou dizer, às vezes eram analfabetos. Sim, com Dos certeza. dois lados, estamos falando de 200 anos atrás. Sim. Ou simplesmente o italiano chegava aqui e não falava o português. E obviamente quem recebia ele, o brasileiro, não falava o italiano. Então ele falava uma coisa, A e o pessoa... cara escrevia outra. Eu entendi. Eu acho que é isso aqui. Escrevia outra e tal, Tem documentação. um exemplo, tipo, de nome que troca, assim, com tem muita muitos, frequência? Tem muitos, sim. Mas nomes, por exemplo, se a gente pensa, Giovanni, no Brasil virava João. Nossa, totalmente diferente. Giuseppe, José, Sim. Michele, Miguel. E muda Nossa. totalmente Isso, a nomes, semântica sobrenome, e Os sobrenomes também. Então, escrita. divergências é muito comum, né? Precisa ou não precisa retificar? É algo que precisa ser verificado caso por caso. Eu posso afirmar, na grande maioria das vezes, não precisa retificar.
Retificar é você mexer no nome, é isso? Sì, praticamente entrar com um pedido para deixar o documento, digamos, arrumado, sem imperfeições, sem divergências. Esse pedido acontece aqui no Brasil ou na Itália? Precisaria, no caso, se No for cartório. preciso, feito ou no cartório ou de forma judicial, contratando um serviço. Mas é algo que normalmente não precisa ser feito. Tá? Perfeito. Caso por caso, é sempre importante analisar e verificar e ter esse, digamos, ok, para justamente não ter problemas lá na frente no processo. Tá? E o que acontece muito, que eu já tive essa experiência, acredito que você também, que já viu, já fez, entrou em contato com algumas assessorias de cidadania italiana, é que logo de cara as pessoas falam pra gente que precisa retificar, ou que na verdade, na maioria dos casos, precisa de retificação. Sim, eu recebi essas informações também. Porque foi me passado isso. A gente percebeu disso, para ser sincero. Eu pessoalmente acho essa informação incorreta e me parece mais uma forma para ganhar de ganhar em cima, dinheiro porque em é cima um do serviço processo. a mais que provavelmente não precisaria, mas que pede, às vezes colocando um medo no cliente, o processo não vai ser E que não é barato, né? Não é E barato. não é A gente barato. tem um receio de... Que vai precisar. Porque da assessoria sumir, se eu por vou exemplo. fazer a sua cidadania, te falo, esse aqui vai dar errado, você precisa retificar. Vai fazer o quê? Se você tá Vai colocando... arriscar? Não vai arriscar. Sim. Só que isso tem um custo. Sim. Precisava mesmo fazer? Ponto interrogativo. Pelo que eu vejo, com tantos anos de experiência, tantos processos que a gente fez, 99 talvez por cento dos casos não precisava. Às vezes sim, claro, mas se o nome muda muito. Se as informações são muito diferentes, aí sim. Porque Mas, na não- verdade amarra um pouco as informações. Se Exato. a data, o local de Exato. nascimento, Precisa- a linhagem bate e o nome está escrito diferente. Precisa analisar a documentação, Via de regra vai, né? entender se você consegue identificar Que a é a mesma pessoa pessoa. entre as várias certidões. Mesmo se o nome pode ser levemente, digamos, diferentes e as informações em geral. Aqui no Brasil, para ir lá conhecer o escritório, eu tenho que agendar um horário? Como que funciona? Posso chegar lá e Pode, falar, cheguei, tô aqui. Tô chegando, Olha a passa um surpresa. café pra mim. Pode, na Deixa eu ver verdade, se existe mesmo essa empresa. Chega lá de surpresa, né? o ideal seria não fazer isso, porque a gente não gosta muito, mas seria legal você entrar em contato Tá. com o escritório. Normalmente quando você entra em contato você é encaminhada para algum consultor, uma consultora do escritório, com a qual você pode tirar todas as suas dúvidas Sim. referente à cidadania e obviamente pode marcar uma reunião presencial. Tá. Você pode marcar reunião presencial se está em São Paulo, ou pode vir no escritório na Avenida Paulista, ou se você estiver em outra região, outra cidade, longe, obviamente dá também para marcar uma reunião por videochamada, por exemplo. Tá. Tá? Mas eu prefiro ir lá no escritório. Pode Pra ser, conhecer, com certeza. Mais pra passar segurança. essa segurança Com pra minha certeza. família. Que minha tia falou, Inclusive- duvido que essa empresa existe. Esse homem falando italiano, isso aí é falso, que não sei o que, não então. existe. Inclusive tem contato, Instagram. Claro, temos a WhatsApp, nossa página Instagram, que eu recomendo para todos, porque temos divulgamos bastante informações sobre o processo na página Instagram, então fica muito legal para ficar atualizados. A gente faz bastante vídeos lá, Tem informando. lives, né? Eu Fazemos assisti as algumas lives, tiramos dúvidas, muitas dúvidas dos clientes nessas vídeos que fazemos lá. E muitas vezes também fazemos vídeos com clientes que dão o depoimento, explicam como foi a experiência deles. Então é algo interessante para seguir também. A nossa página Instagram, fora obviamente o nosso site, Sim. né? Mas hoje o Instagram É o carro-chefe. é o carro-chefe, com é. certeza. Perfeito. Foi através do Instagram que eu Hoje muita cheguei gente vocês. entra em contato através do Instagram. Aí depois porque apareceu... segue a página, vê as informações da empresa, vê os resultados, dá para Sim, perceber, né? Enfim, é interessante isso. passou uma seriedade. Digamos que superamos o momento da Orkut. Importante, saiu da comunidade. Entramos em outra época, vai. Em breve tem que estar no TikTok, porque Então. o TikTok também é uma ferramenta. Vamos também abrir, né? Muito Porque temos que interessante. estar sempre com a cabeça aberta, né? Com certeza. As novas tecnologias, porque senão não podemos ficar para trás, com certeza. Sim, Sim. Então é isso, Dr. Marco. Muito obrigado pelo seu tempo. Infelizmente, o nosso tempo aqui está acabando, mas acredito que deu para esclarecer muito
como funciona o processo, e não só como funciona o processo de cidadania italiana, saber quem tem direito, quem não tem direito, quais nuances do processo a gente entra, qual parte vocês entram, né, da cidadania italiana, porque na verdade é um trabalho conjunto, né? Tanto a gente trazer algumas informações para que vocês possam fazer com excelência o trabalho de vocês. Rodrigo, muito obrigado pelo convite, espero ter esclarecido bastante dúvidas, né? Sim. Espero que tudo ficou claro, tá? Ficou. É importante. Gostaram? Gostei. Mas eu vou lá no escritório, hein? Com certeza. Espero que tudo ficou claro e a gente está, obviamente, à total disposição, né? Para receber os clientes na Avenida Paulista, para receber os contatos também via WhatsApp, o que for mais fácil. Eu vou deixar o Instagram deles aqui embaixo, tá? Podem seguir a nossa página Instagram, gente. Então, agradeço de verdade. Espero que tudo ficou da melhor forma possível, esclarecendo as dúvidas e que esse sonho da cidadania italiana se possa realizar logo para todos. Então, se você ficou até aqui e gostou desse podcast, desse momento incrível sobre cidadania italiana, já segue o Instagram, né, da HB Associati, HB Associati, Cidadania Italiana. E foi um prazer, até a próxima. Obrigado de novo, até a próxima, gente. Até a próxima.